em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de chamar aqui todo o Ministério de Família que está aqui presente, por favor, que tem uns irmãos que estão na cantina, por gentileza, rápido, por favor. Pastora Deise, Sabrina, Samuel, aqui em cima. Eu gostaria de chamar o evangelista Fábio Chaves, que está com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Algo estranho, né, queridos? Mas o Ministério de Família tem uma responsabilidade de orar, não só pela sua casa, pelos seus filhos. Nós dobramos o joelho e falamos com Deus, fazemos propósito, mas também um preletor precisa de oração. Neste momento o Fábio vai estar aqui, nós vamos fazer um círculo, irmão Samuel vai levantar a voz e apresentar o Fábio diante do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nesse momento, entrego nas tuas mãos a vida do teu servo, que está na responsabilidade de trazer a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor joga por terra tudo que não é da tua vontade, mas que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estarmos com os nossos corações abertos e ansiosos para ouvir aquilo que tu tens para os nossos corações. Que nossas famílias possam ser unidas, que as nossas famílias possam ser famílias fortes na tua presença e que jamais nos falte o teu pão, a tua graça, a tua unção, e que através dessa unção possamos fazer a diferença no mundo lá fora. Usa o teu servo para que o seu nome seja engrandecido mais uma vez aqui nesse lugar, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, todos estão comigo, amém? Amém. Aleluia. Estamos aí com um título, né, da mensagem de hoje: Família, Terra de Contenda. É um título meio inusitado, né? Você deve ter estranhado. Mas esse título, ele retrata a realidade de uma família. Veja bem, queridos, a questão da família ser uma terra de contenda não quer dizer que ela não seja abençoada. Amém? A sua família é abençoada? Amém? Amém. Glória a Deus. A sua família é abençoada, porém é uma terra de contendas. Então, essa noite nós vamos entrar aí por esse título e sabermos, né, o que o Espírito Santo do Senhor tenta não, né? Ele quer nos passar nessa noite. E nós tentamos absorver o máximo possível disso. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios, também está ali, capítulo 12, versículo 14, ou, se eu não me engano, é 14 e 12. Deixa eu ver aqui. Provérbios. Vamos ver aqui, capítulo 14, 12. Opa, chegou a encomenda aí, hein? Chegou a benção aí, o anjo trouxe a benção, hein? Amém? É capítulo 14, versículo 12 mesmo, amém, queridos? Diz assim: há caminho que parece ser certo ao homem, mas no final conduz à morte. Repetindo, há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mas, evangelista, o que tem a ver
esse provérbio, com a mensagem de hoje, com o intuito do culto de hoje, que é o culto da família, o que isso tem ligação um com o outro? Queridos, esse provérbio, ele nada mais que nos mostra que a lógica humana, a vontade humana, o nosso poder próprio, ele pode o quê? Nos levar a uma desgraça. Aquilo que a gente acha correto, aquilo que a gente acha ser certo aos nossos olhos, nos pode trazer uma desgraça. E aí, no título dessa família, que diz que família é um lugar de contenda, dependendo das nossas atitudes, dependendo daquilo que nós achamos o correto fazer, sem a direção de Deus, sem a direção do Senhor, pode fazer com que venha trazer um desastre. Contenda não é apenas uma briga, né? Às vezes nós lemos essa mensagem, né, escrita contenda e achamos que é guerra. Mas contenda, se você pegar no dicionário, não é somente guerra, mas é o quê? É uma briga, é um desacordo, são trocas de opiniões, e isso é contenda. E na nossa família é assim, é ou não é? Ou tudo segue ali num ritmo certinho? Deus nos deu uma missão, nos atribuiu uma missão muito complicada. Se nós pegarmos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23, nós vemos que quando Deus apresenta a mulher a Adão, Adão diz assim: nossa, essa mulher é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Só que ele esqueceu que a vida não é feita só de ossos e carnes. Será que o temperamento de Eva era o mesmo de Adão? Será que os desejos, será que tudo aquilo que necessitava um outro estava em conjunto? Nós sabemos que ali, né, Adão, quando olha, ele logo se empolga. O homem tem disso, né? O homem, às vezes, ele não pensa, ele se empolga e fala: não, rapaz, isso aí é osso do meu osso, carne da minha carne. Vou chamar de varoa, mulher, né? Mas e o restante? E as personalidades? E os temperamentos? Não eram o mesmo. E aí, depois que Deus ouviu isso, lá no versículo 24, diz assim, ó, passa ali, bota no versículo 24. Diz assim, ó: por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só. Aí que está o problema. É aí que entra a disputa. Deus nos coloca esse desafio de duas pessoas com temperamentos diferentes, com personalidades diferentes, ainda que seja osso do meu osso e carne da minha carne, mas se tornarem apenas uma só carne. E, queridos, que profundeza existe quando nós falamos essa frase, tornar-se uma só carne. Tirando alguns problemas, né, neurológicos ou psiquiátricos, não sei ao certo dizer isso, mas alguém, por acaso, aí pega uma faca e se fura, se machuca? Sim ou não? Tem alguém aí? Não, né? Normalmente, isso não acontece. Alguém usa um sapato que está te machucando ali? Se você puder, você tira, né? Então, quando isso diz carne da minha carne, quer dizer o quê? Tudo aquilo que me aflige, que me fere, que me faz mal, eu não vou fazer para outra pessoa. Porque é carne da minha carne. É a minha natureza. O homem e a mulher, o casal, eles acabam se formando em um só indivíduo. Então, aquilo que faz bem para um, deve fazer bem para os dois.
Aquilo que faz mal para um, teoricamente, deverá fazer mal para os dois. E logo que algo venha fazer mal para os dois, ninguém irá fazer isso. Amém, queridos? Então, veja que essa frase, uma só carne, tem muito significado. Muito significado. E aí nós vemos que, lá em Provérbios, vamos voltar para Provérbios, que há decisões que o homem toma, que às vezes parecem ser corretas, mas não são. Nós, em algum momento, nós decidimos o quê? Formar uma família. Amém? Nós decidimos formar uma família. E por que as nossas decisões não são para proteger essa família? Por que 100% das nossas tomadas de decisões não são para o quê? Para o bem dessa família. E é aí que entra essa questão da contenda. Eu gostaria de, nessa noite, fazer contigo uma analogia. Nós vamos ver na Bíblia, quando o Senhor Deus, Ele estabelece uma promessa ao povo de Israel. Ele diz para Israel que, em algum momento, bem próximo, Israel vai alcançar a bênção que Deus separou para eles. Que seria o quê? Seria a terra prometida. Vira para a pessoa que você está do seu lado aí, vira o marido para a esposa para o marido, ou o filho para os pais, isso serve para todo mundo. Diz assim, você é minha promessa. Amém? Mas fala com convicção. Não fala morrendo, não. Você é minha promessa. Porque quando o povo de Israel recebeu isso, eles agiram com convicção e disse, ora, nós temos uma terra prometida. Deus nos prometeu uma terra. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 1, e vamos começar a passear por essa história, por essa narrativa. Gênesis 12, versículo 1. Eu falei capítulo 1, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim, é o chamado que Deus faz para Abrão. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. É por isso que eu pedi para você dizer que a pessoa que está do seu lado é a sua terra prometida. Porque em algum momento Deus colocou dentro de você a convicção de falou, ó, é o momento de você separar. É o momento de você deixar o seu pai e a sua mãe e ir para essa terra que eu estou te dando. Amém, queridos? É a nossa terra prometida. Quando nós desejamos, né, casar, nós achamos, ó, é isso que eu quero para mim. É essa mulher que eu quero do meu lado. É esse o homem que eu quero do meu lado. Né? É o nosso sonho ali se concretizando. Essa é a mãe dos meus futuros filhos. Né? Então, nós fazemos isso com a promessa do Senhor. Quantos e quantos casais chegam no gabinete do pastor e dizem assim, não, Deus me mostrou, pastor. Ele é o homem da minha vida. Ela é a mulher da minha vida. É a promessa do Senhor para você. Então, Deus ali, Ele promete a terra para Israel. Chegou um momento na sua vida em que Deus te mostrou a sua terra prometida. É ali que você vai plantar. É ou não é?
Você vai plantar todas as suas expectativas. Você escolheu um parceiro para estar ao seu lado, né, que você disse lá no altar, até a morte os separe. Para quê? Para juntos formarem algo, formarem uma família, terem um propósito. E ali você coloca todas as suas expectativas. Ali você planta. Você começa a plantar. Você começa a investir. Você também ali, você começa o quê? Você começa a colher. Pelo menos é o que nós esperamos, né? O homem, ele começa a querer, ele quer colher da sua mulher. Assim também como a mulher quer colher do homem. A mulher espera do homem o quê? A segurança, a proteção, o porto seguro. Então, ela planta e ela começa também a colher. É nessa terra que se descansa. É nessa terra que você coloca a sua cabeça no ombro. É nessa terra que você desabafa aquilo que você passou no seu dia, no seu trabalho. É nessa terra que é uma terra de descanso. É nessa terra que você acha abrigo. Mas também é uma terra que você tem que trabalhar. É uma terra onde você também tem que cuidar. Então veja que a responsabilidade do casal na família, ela é mútua. Todos devem plantar, todos devem colher, todos esperam um abrigo, um descanso, mas todos também têm que o quê? Trabalhar para que tudo isso venha acontecer. Acontece que, nos dias de hoje, nós só queremos colher, não queremos trabalhar na terra. Não queremos investir na terra. Não queremos plantar na terra. Lembre-se, é a terra que Deus prometeu. É a terra que Deus colocou em suas mãos para quê? Para que você venha cuidar. E quando eu me refiro a todos esses cuidados, esse trabalho, isso gera em torno de todos os componentes desse organismo chamado família. Né? É o pai que planta no filho, é o filho que também planta, ama os pais para colher no tempo certo aquilo que ele precisa, aquela ajuda. É a mulher com o marido com a mulher. Então, veja que esse organismo vivo chamado família, as coisas não acontecem simplesmente por acontecer. É necessário que haja uma simbiose, que haja o quê? Uma correspondência entre os ocupantes, esses indivíduos que constituem essa família. Então, lá como nós lemos lá, Deus promete o quê para Abraão? Que representava ali já o povo de Israel. Ó, sai do teu pai, da tua mãe, sai da tua parentela, esquece a sua família. Esse chegou o momento em que você irá se concentrar apenas na terra que eu te mostrarei. É o momento que você investe todas as suas forças, todos os seus conhecimentos na terra que Deus prometeu. Sabe, queridos, eu me lembro que, quando eu estava noivo, eu trabalhava o dia inteiro, ainda chegava em casa, 7 horas da noite, jogava uma comida para dentro rápido, e ia para a obra da minha casa e ficava trabalhando até meia-noite, 1 hora da manhã, para no outro dia acordar 8 horas. Porque não tinha recurso, né, para pagar o pedreiro. Então, aquilo que eu conseguia fazer, eu estava lá, trabalhando de noite. Eu fico pensando hoje, falei, não, hoje eu não ia fazer isso, não.
né? Que coisa, mas é isso, quando nós temos um objetivo, queridos, quando nós temos um propósito, nós vamos em frente. Quando nós acreditamos que realmente aquilo ali é uma bênção para a nossa vida, nós seguimos em frente. Nós cansamos de escutar, não sei se tem aqui hoje com esse retrato, né? Mas nós cansamos de ver em filmes e até mesmo em conhecidos, quantos e quantos fugiram, né? Principalmente a parte feminina, fugiram da casa de seus pais para viver aquele amor. Por quê? Ela acreditava que aquilo ali era o porto seguro, aquilo ali era a bênção. Não estou dizendo que é certo ou errado, não, mas só estou colocando aqui até que ponto chega uma pessoa quando ela determina algo em seu coração. Quando a pessoa determina que aquilo ali é o fronte dela. Vamos lá em Números, capítulo 13, versículo 27. Nós vamos acompanhar um pouquinho essa história, né, da Terra Prometida, lá, um pouquinho lá para frente. Números 13, 27. Diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés. Quem deu? Os espias que foram verificar essa terra que Deus tinha prometido a eles. Então, antes deles entrarem, Moisés falou: vai lá, dá uma olhada. Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar e junto ao rio Jordão. Veja que a terra que Deus havia prometido era uma terra maravilhosa. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra onde eles viram grandes frutos. Mas, porém, entretanto, não era algo que estava ali, entre aspas, de graça. Vira aí para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você é muito bom para mim. Hoje vai ser tipo um encontro de casais, entendeu? Vai ter muita declaração hoje. Você é uma pessoa muito rica. Diga aí. Pode dizer para o seu filho, para a sua filha, se a sua esposa ou seu marido não estiver aí. Seus frutos são muito bons. Seus frutos, né, aquilo que você me dá, aquilo que você se mostra, são muito bom para mim. Você disse? Você disse? Agora vira assim, mais alto, mais. Seus temperamentos são fortes. A sua teimosia é forte. O seu ego é forte. Isso quer dizer, queridos, que como nós lemos aqui, a terra era boa, sem dúvida. Assim como a pessoa que está ao seu lado também é muito boa. Mas aquela terra havia o quê? Havia gigantes. E dentro de nós existem gigantes que devem ser quebrados. Dentro de nós existem gigantes como o ego, como o temperamento, como a teimosia, que devem ser o quê? Expulsos, destruídos. Ou quando você casou, alguém falou assim: olha, você vai casar
e não vai ter mais problema. Olha, esse rapaz que você conheceu, ele é muito bom, mas você não vai ter mais problema. Alguma sogra falou assim para você? Algum sogro? Minha mãe me queimou direto com a Michele. Ó, isso aí, ó. Então, queridos, assim, a terra é boa. A sua família é uma família abençoada, é uma família boa, é uma família rica, é uma família próspera, é uma família que mana leite e mel. Mas é necessário derrotar o gigante. Amém, queridos? E é por isso que família é terra de contenda. É terra de contenda, querido. Sempre tem alguma coisa que nos aborrece, essa é a verdade. Ou será, homem, você que está lá trabalhando o dia inteiro lá e de repente chega uma mensagem no WhatsApp. Aí você, opa, meu amor vai falar que está com saudade. Né? Opa, chegou um WhatsApp aqui. Será que ela vai falar que hoje tem uma jantinha especial? Aí quando tu abre o WhatsApp, está lá, 1 quilo de cebola, 1 quilo de chuchu, 1 quilo de batata, tem que ir no mercado. Acabou isso, acabou aquilo, né? Irmão, quando eu recebo essa mensagem, e olha que é todo dia eu recebo. Eu falei, meu Deus, não dá para falar isso em um outro momento. Ou qual daquela mulher que ainda não se irritou com o marido que deixou a toalha lá molhada na cama, que deixou o chinelo jogado não sei aonde. Por quê? São prioridades diferentes. São temperamentos diferentes. Aonde a porta para quê? Para que surja uma contenda. Para que surja o quê? Um gigante. Como eu disse, a terra é boa, mas tem gigante. E nós temos que saber tratar esse gigante. Temos que saber lidar com esse gigante. Ah, evangelista, mas você não sabe o gigante que eu enfrento. Não é um gigantinho, não, um gigantão. Davi enfrentou um gigante sem armadura. Apenas com o quê? Com conhecimento. Ele pegou lá os seixos, as pedras, pegou aquilo que ele tinha muita habilidade, que era funda, sabia ali o ponto certo onde iria neutralizar o gigante e foi para cima. Temos que usar com inteligência e nem sempre com força. Agora, vamos lá em Número, capítulo 14, um pouquinho à frente. No versículo 1. Veja, querido, terra prometida é a sua família. Amém? Repita comigo. A terra prometida é a minha família. A minha família é terra boa. Então vamos lá. Números 14, versículo 1. Diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Veja que quantos de nós, por passar por algum problema, por ver tamanhos e tamanhos gigantes, né, foi isso que o povo fez. O povo viu o relato dos espias e eles, à noite, começaram a chorar em alta voz. Quantos de nós, devido a um gigante que se levantou em nossa família, nós não choramos à noite? Talvez nós não choramos em alta voz, mas nós choramos escondidinhos, né? No nosso travesseiro, naquele momento que nós estamos a sós com Deus. Fala, Senhor, não aguento mais. Quantas vezes a Michele já deve ter chorado, fala, eu não aguento mais o Fábio, eu não aguento mais. Quantos de nós já choramos e já passamos por isso? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim.
Chegou um momento que eu falei assim, não é possível, Senhor. Não é possível. Não foi com essa mulher que eu casei. Não foi com esse homem que eu casei. Não era essa pessoa que eu namorei 2, 3, 4, 5 anos. Não é possível. Quantos de nós já não fizemos essa oração ao Senhor chorando? Versículo 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Quantos de nós já falamos assim, rapaz, por que eu fui casar? Era melhor eu ter ficado solteiro. Para isso, era melhor eu ter ficado solteiro. Aqui, eles falaram, olha, essa terra é terra prometida. Essa terra mana leite e mel. Mas chegou um momento que a gente fala assim, não, mas era melhor eu ter ficado lá no deserto. Veja como, quando nós nos defrontamos com alguns desafios, com alguns problemas, alguns gigantes, nós queremos o quê? Voltar para o deserto. Achamos que a vida de solteiro vai ser melhor do que de casado. Não vai ser. Todas têm suas particularidades. Nós temos fases em nossa vida. Há a vida da infância, há o momento da adolescência, há o momento da juventude, há o momento de estar solteiro e há o momento de constituir uma família. Existem momentos para tudo. São etapas, são fases que nós passamos em nossa vida, que nós não devemos negligenciar e nem pular. E muito menos deixar de ter. Ah, não vou casar, que me dá muito trabalho. Não vou ter filho, que filho dá muito trabalho. O cachorrinho dá menos trabalho. E depois acaba vendo que é o mesmo trabalho, ou até maior. Porque o veterinário, a consulta veterinária é a mesma consulta do médico. Né? E o pior é que, às vezes, lá, eu não sei, o cachorrinho, acho que não dá para entender tudo. A criança, depois de um tempo, você entende, né? Mas, queridos, e quando chegarmos aos 50, aos 60, aos 70 anos, e olharmos para trás e falar assim, qual foi o legado que eu deixei? Qual foi o legado que você deixou? Nós vemos aí brigas hoje na justiça de pessoas riquíssimas, milionárias, bilionárias, mas que não tiveram nem um casamento, não tiveram nenhum filho para deixar tudo aquilo que ele construiu como herança. Né? Nós vemos aí a mulher aí, a falecida, dona da Pernambucanas. Esse povo, ele queria desistir. E muitos casais hoje, nos primeiros anos, eles querem, quando eles encontram a dificuldade do choque de temperamentos, do choque de viver a dois, eles querem o quê? Não, deixa eu desistir, ainda está recente, deixa eu viver a minha vida de solteiro. Versículo 3. Diz assim, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Aqui eles estão pensando no bem deles. E muitos também pensam nisso. Casei para quê? Pô, não consigo nem comprar mais um videogame para mim, pô. Né? Não consigo nem mais comprar uma dúzia de sapatos por ano, só consigo comprar 8. Né? As mulheres aí que gostam de sapato.
né? Não consigo mais mexer no meu carro, não consigo mais fazer isso, tudo é para casa, tudo é isso, tudo é conta. É assim que vivemos. Porque, olha só, no versículo 3, eles dizem assim, ó, vou repetir aqui. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Porque o Senhor permitiu que eu casasse com esse traste? Né? Estamos lavando a roupa aqui. Isso são as contendas. Porque o Senhor permitiu para me casar com essa mulher? Senhor, não é possível. Era o que o povo estava falando aqui para a terra prometida. E muitas das vezes nós agimos da mesma forma. Versículo 4. E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Vamos escolher um chefe. Vamos escolher uma desculpa. Eles não podiam ir para o Egito sozinhos, então eles tinham que arrumar alguém que fosse liderar eles. Para depois eles terem uma desculpa e falar assim, não, foi o fulano que nos levou. Muitos de nós arrumamos desculpa dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa família, para voltar ao Egito. Para voltar a uma vida que já passou, já não nos pertence mais. Versículo 7. Diz assim: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Veja que em algum momento eles reconheceram. Reconheceram ou não reconheceram? Amém? Amém? Agora, quem fez com que eles reconhecessem? O que aconteceu em meio àquilo tudo, em meio àquelas reclamações, em meio àquelas contendas, que eles reconheceram? Né? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e dará a nós. Então, em algum momento, eles reconheceram, ó, Senhor, se agradar de nós, tudo vai dar certo. Se o Senhor, querido, se agradar de você, a sua família vai dar certo. Se o Senhor se agradar das suas atitudes, a sua família vai dar certo. Não tem como dar errado. Agora, faça uma análise profunda de si mesmo e veja em que você está errando. Não analise a pessoa que está ao seu lado, mas analise a você mesmo e fale com o Senhor: olha, Senhor, se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar das minhas atitudes, se as minhas atitudes forem as corretas, a minha família vai dar certo. Amém? Versículo 8. Nós lemos aqui, vou repetir aqui, versículo 8, é que eu li seguido. Se o Senhor se agradar de nós, que está ali, e Ele nos fará entrar nessa terra. Isso significa que o Espírito Santo do Senhor é o Senhor que sustenta a nossa família. É o Senhor que sustentava aquele povo. Aquele povo reconheceu que, se o Senhor sustentasse eles tomariam posse daquela terra prometida. Porque os gigantes que ali estavam, eles sabiam que com suas forças, com as suas atitudes, com seus conhecimentos, não iriam ser o suficiente para tomar posse daquela terra. Mas com a ajuda do Senhor, se o Senhor estivesse com eles, e as suas atitudes o agradassem, eles iam tomar posse daquela terra. Temos que aprender com os conflitos. Temos que aprender, na realidade, a lidar com esses conflitos. Porque os conflitos, eles acontecem e acontecerão sempre.
Quer ver um conflito? Lá em Gênesis, onde nós lemos lá no versículo 12. Um pouquinho mais para frente, a serpente, muito astuta, o que ela faz? Vai lá no ouvido de quem? Da mulher. E fala, ó, tem uma parada aí boa. Tem uma fruta aí, que se você comer, tu vai ficar o quê? Sabendo das melhores notícias. Se você comer, você vai saber de tudo. Vai saber de tudo. Aí a mulher foi lá, né? Deixa eu ver qual é dessa parada aí. Porque se a serpente chegasse no ouvido do homem, o homem ele é meio voado. Ele já estava ali dando... Adão já estava dando o nome para um monte de animal já. Se a serpente chegava ali, Adão, me deixa que eu estou fazendo um negócio aqui, se eu me perder minha concentração aqui, eu já vou dar o nome do elefante para o rato, o nome do rato para o elefante. Aí ele foi lá para a mulher. Aí depois a mulher com jeitinho, que a mulher ela conquista tudo o que ela quer. É só ela ter jeito com o homem. Aí falou, pô, Adão aí, come essa parada aqui, muito maneiro. Come esse negocinho aqui. Só que, quando o bicho pegou, quando Deus chegou e falou assim, Adão, o que tu fizeste? O que Adão falou? Hã? Deus, não quero saber de nada. Foi a mulher que você me deu. Mas Adão tinha falado que era osso e carne dele. Isso significa o quê? Que era responsabilidade dele. Tanto que Deus sabia de Eva. Deus não foi perguntar para Eva, Deus queria saber de Adão, porque Adão era o responsável. Falou, Adão, o que houve? Não, foi a mulher que tu me deste. Veja o conflito. Quando nós lidamos com conflito, nós queremos colocar a culpa no outro. Nós não queremos assumir a nossa culpa. Nós temos que aprender a resolver os conflitos. Abre em Gênesis 29. Vamos ver um outro conflito aqui familiar, porque a Bíblia ela nos deixa vários exemplos. Uma coisa grandiosa, queridos, da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela não esconde nada. Ela mostra os erros e mostra os acertos. Mostra quem foi herói e mostra também quem foi o vilão. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos mostra não somente aquilo que é bom, mas mostra também o que é errado. Porque é com o errado que nós aprendemos. Gênesis 29, versículo 26, diz assim, cadê? 29, 26. Labão respondeu, aqui não é o costume de entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. 27. Deixa passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, com a troca de mais 7 anos de trabalho. Versículo 30, vamos pular lá para o 30. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Veja, queridos, que eu acho que todos já conhecem essa história aqui, né? De Jacó. Ele encontrou lá a mulher da vida dele, os sonhos da vida dele. E o pai dela, Labão, disse assim, ó, você quer a mão da minha filha em casamento? Então você vai ter que trabalhar 7 anos. E aí ele trabalhou 7 anos, 7 anos, 7 anos. E quando acabou os 7 anos, que ele achou que ia casar, e falou, não, essa aí é a mais velha, eu vou te dar a mais nova.
Se você quiser a outra, você vai trabalhar mais 7. E aí ele sabia o que ele queria. Então, ele trabalhou mais 7 anos. Trabalhou 14 anos. Veja que, para ele alcançar a terra prometida dele, ele trabalhou 14 anos. 14 anos para alcançar aquilo que ele desejava. Mas veja que, logo depois, nós temos um conflito em relação a isso. Capítulo 30, versículo 1, diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou então morrerei. Veja um conflito familiar aqui. Raquel, que vamos dizer assim, era a principal, ela não conseguia dar filhos. E aí começou a criar um atrito, um conflito naquela família. E ela disse para ele, por isso, disse a Jacó, dê-me filhos, ou então morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por um acaso estou no lugar de Deus, que impediu de ter filhos? Versículo 4. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila, por mulher. Ele deitou com ela, e Bila engravidou e deu-lhe filho. Veja que Raquel, a princípio, coloca a culpa em quem? Em Jacó. Que diz, olha, se você não me der filhos, eu morrerei. E aí Jacó disse, por um acaso eu sou Deus? Por um acaso eu tenho culpa? Veja que o conflito familiar estava instalado naquela família. E aí ficou um jogando culpa para o outro, um jogando a pedra para o outro. Quantos de nós não fazemos isso nos dias de hoje? Às vezes, o culpado somos nós mesmos. Às vezes, os problemas que estão sendo causados somos nós mesmos. Mas jogamos a culpa para cima do outro. Jogamos a culpa para o próximo. Assim como Adão fez. Jogou a culpa para Eva. E nós jogamos a culpa para um, para outro. Vamos ver outra aqui. Gênesis 27. Vamos voltar um pouquinho. 30 a 36, diz assim, quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão, Esaú chegou da caça. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai. E lhe disse, meu pai, levante-se, coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou seu pai, Isaque, quem é você? E ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a temer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe até a mim? Acabei de comer antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú viu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao seu pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Veja que aqui outra briga de família, né? Outra questão aonde o conflito entre dois irmãos estava naquela família, onde um queria receber a bênção do outro, um queria ser maior do que o outro, e ali trazendo um conflito, aonde chegou ao ponto de quê? De enganar o próprio pai. Resolver os conflitos fará com que eu e você não destrua a nossa família.
Resolver os conflitos fará com que nós não viemos destruir as nossas famílias. Mateus 19, do 3 a 11, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus 19, do 3 a 11. Diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele ao pô-lo à prova, e perguntou-lhe: é permitido o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Versículo 7. Perguntaram-lhes: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder, aceite isso, aceite. Veja que o que chama mais atenção aqui é que eles interpelaram Jesus. Interpelaram porque eles queriam uma brecha para que o erro deles fosse admitido. Para que o erro da humanidade que veio cometendo fosse admitido. Eles queriam ter a liberdade de casar e se separar quando bem eles quiserem. Só que Jesus disse essas palavras, e disse: olha, desde o princípio não é assim. E aí os próprios discípulos dizem: olha, essa situação entre o homem e a mulher é melhor que não case. Então, querido, se você deseja, você que ainda não casou, né, que está me escutando, se você deseja se casar, e isso é uma boa coisa, case, mas case e fique para sempre, até que a morte o separe. Porque senão os discípulos disseram: olha, se essa é a situação, é melhor nem se casar. E aí eu te digo, é melhor nem se casar mesmo. Se você não está preparado para esse fardo, se você não está preparado para resolver conflitos, é melhor nem casar. Porque dentro de uma casa existem conflitos. Conflitos de interesse. Conflitos onde eu quero aquilo que é melhor para mim, aonde a minha esposa quer o que ela acha melhor para ela. E aí é necessário o quê? Haver diplomacia. É necessário haver o quê? Conversa. É necessário haver o quê? Uma harmonia. É necessário que chegue a um bem comum. Se lembra daquela questão de uma só carne? É colocar na balança. Vamos fazer aquilo que seja bom para ambos. Vamos fazer aquilo que seja bom para os dois. Há momentos em que nós temos que dar o braço. Há momentos que nós temos que dar a perna. Há momentos que temos que dar o braço e a perna.
Para quê? Para resolver um conflito. Para que esses gigantes não venham se apoderar o quê? Da nossa terra prometida, que é a nossa família. Uma forma de resolver conflito, Jesus nos ensina. Quando a adúltera chega para ele, na realidade, os homens vão apedrejar aquela adúltera, e Jesus está ali abaixado, escrevendo na areia, né? E aí eles perguntam, Senhor, o que vamos fazer com ela? E aí Jesus disse, taque a primeira pedra àquele que nunca pecou. Na realidade, alguns estudiosos dizem que Jesus estava escrevendo na areia os pecados daquela mulher. Porque a areia você escreve, mas depois apaga. Por que os mandamentos foram escritos em pedra? Porque quando você escreve numa pedra, você não consegue mais apagar. Mas os pecados daquela mulher foram escritos na areia. Muitas das vezes não, nós temos todas as vezes que escrever o erro daquele que está ao nosso lado, na areia, e depois apagar. Só que nós queremos escrever em pedra e queremos ficar remoendo os erros, remoendo, e criando conflito, aonde os erros nós temos que escrever em areia. Antes de brigar, reclamar, apontar, e até mesmo tomar uma atitude, é melhor nós olharmos para dentro de nós mesmos. A palavra do Senhor é um código familiar, é um código que nos ensina a resolver conflitos. Se nós abrirmos a Bíblia em Efésios, eu não vou abrir por causa da hora, Efésios capítulo 5, nós temos ali um código familiar de resolver conflitos entre o homem, a mulher, os filhos. Nós temos ali um código para que possamos viver em quê? Em consonância um com o outro. Em ressonância, o homem com a mulher. Deus determina que a família tenha ordem, parâmetros e tenha uma escala de importância. É necessário que a nossa família tenha ordem, parâmetro e escala de importância. O que quer dizer isso, Fábio? Na nossa família tem que ter ordem. Tem que ter um momento para tudo. Tem que ter um momento arranjado em comum acordo entre todos os seus membros. Tem que haver parâmetros. Isso pode, isso não pode. Isso deve, isso não deve. Deve haver escala de importância. Quem é mais importante na sua família? Você mesmo? Ou o seu próximo? Nós temos que ter o quê? Escalas de importância. A nossa família, ela tem que seguir esses parâmetros. É a rocha que Deus coloca para quê? Para que a nossa família fique sustentada. Como o tema que nós temos nesse mês de família, família sobre a rocha, essa rocha é o quê? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor onde nós vamos colocar os nossos alicerces, onde vamos colocar os nossos parâmetros. Para quê? Para que os gigantes, para que os conflitos, eles venham ser destruídos. Deus nos deu esse grande desafio. Quando somos jovens, oramos, Senhor, me dá força, não é verdade? Né? Quem ora aí? Senhor, me dá força. Quem ora? Amém? Mas quando nós somos casados, nós não temos que orar, Senhor, me dá força. Tem que orar, Senhor, me dê paciência. Senhor, me dá paz. Porque se der força, o pau quebra.
a briga começa. Então nós temos que orar, Senhor, me dá força. É só para nós descontrairmos, Senhor, me dá paz. Me dá paz. Me dá sabedoria. Me dá mansidão, domínio próprio. O domínio próprio, ele é muito importante na vida de um casal. Domínio próprio. Contar até 10 antes de dar uma resposta. Sabe, queridos, nós vemos aqui um parâmetro, né? Nós vimos aqui hoje uma analogia entre a terra prometida, entre a família. Falamos algumas coisas aqui meio engraçadas, mas o assunto é sério. Nós temos que tratar bem aquilo que Deus nos deu. Nós temos que tratar muito bem, nós temos que ter a responsabilidade de conduzir muito bem a família em que o Senhor depositou em nossas mãos. Seja você marido, seja você esposa, seja você filho. Sabe, queridos, às vezes queremos resolver as coisas de formas mais simples. Às vezes queremos resolver as coisas como se a separação, o divórcio, fosse a solução de tudo. Pelo contrário, é mais um problema que vai surgir. Temos que ter isso em mente. Temos que ter isso em nosso coração, que a nossa família é prioridade. A nossa família é algo que Deus designou para cada um de nós. Amém, queridos? Fique de pé, eu gostaria de orar por você. Nós sabemos que não é fácil. Conduzir uma família não é fácil. É muito trabalho. Um trabalho incansável. Um trabalho interminável. Mas é aquilo que Deus nos confiou. É aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E quando nós trabalhamos dia após dia, quando nós plantamos dia após dia, nós começamos a colher os frutos. E aí nós olhamos e vemos que tudo valeu a pena. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa família. Nós queremos te agradecer, Senhor, ó Deus, pelos momentos, Senhor, de rir, de chorar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, também pelos conflitos que existem, porque eles sempre irão existir. Por isso, Senhor, ó Deus, nós te pedimos, dai-nos sabedoria, dai-nos, Senhor, entendimento na Tua palavra, Senhor, ó Deus, para resolver os conflitos, para chegarmos, Senhor, a um denominador comum, para que, Senhor, ó Deus, possamos mostrar, ó Pai, uma família inabalável. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nós não aceitamos gigantes, Senhor, em nossa terra. Senhor, que todo gigante, Senhor, ó Deus, venha ser destronado. Que todo gigante, Senhor, venha ser colocado para fora da nossa família, Senhor. Gigantes que se levantam, Senhor. Gigantes, Senhor, ó Deus, que deixam amargura no coração. Gigantes, Senhor, ó Deus, que deixam, Senhor, ó Pai, o desânimo. Gigantes, Senhor, ó Deus, ó Pai, que deixam a tristeza. Gigantes, Senhor, ó Deus, que deixam, Senhor, o descontentamento. Gigantes, Senhor, ó Deus, que deixam, Senhor, ó Deus, ó Pai, a tristeza. Mas, Senhor, nós jogamos por terra todos eles agora, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, como Davi fez com Golias, Senhor, nós, ó Pai, te pedimos, Senhor, ajuda dos céus, para podermos derrubar esses gigantes. Derrubar, Senhor, ó Deus, esses gigantes que se levantam em nossos lares, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, não queremos tomar atitude pelas nossas próprias mãos, como diz em Provérbios,
14. Mas, Senhor, ó Deus, queremos tomar atitudes baseados na Tua palavra. Queremos tomar atitudes, Senhor, baseados no Teu Espírito Santo. Senhor, queremos tomar atitudes baseados, Senhor, ó Pai, no entendimento que vem dos céus. Senhor, guarda nossa família, Senhor. Guarda, Senhor, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que te honra. Deus, a Tua família, Senhor. A nossa família é a Tua família, Pai. A nossa família restaurada, a nossa família edificada, a nossa família saudável, Senhor, ó Deus, é para a Tua honra e para a Tua glória. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a enfrentar esses gigantes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Coloca a nossa família, Senhor, ó Deus, nos seus alicerces pautados na rocha, na Tua palavra, na palavra que o Senhor nos deixou. Senhor, toma a nossa casa em Tuas mãos. É o que te pedimos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.